Enquanto você assiste esse vídeo, o Estreito de Hormuz, por onde passa quase um quarto de todo o petróleo do planeta, está fechado. Primeiro, o Irã bloqueou a passagem. Depois, os próprios Estados Unidos reforçaram o bloqueio. O preço do combustível que você paga no posto de gasolina amanhã depende diretamente do que está acontecendo naquele pedaço de água do outro lado do mundo. Mas essa história não começou agora. Ela começou há mais de 4 décadas e envolve espionagem, assassinatos de cientistas, programas nucleares secretos, ataques com drones e mísseis e uma rivalidade tão profunda que pode arrastar o mundo inteiro para um conflito sem volta. Hoje você vai entender tudo, absolutamente tudo, como dois países que já foram aliados se tornaram os maiores inimigos do Oriente Médio. O que está acontecendo agora mesmo enquanto a maioria das pessoas nem está prestando atenção, e principalmente porque isso afeta diretamente o seu bolso, a sua mesa de jantar e o futuro do país onde você vive. Fica até o final desse vídeo, porque o que está acontecendo nesse exato momento é mais grave do que a maioria das pessoas imagina. Para entender essa guerra, a gente precisa voltar no tempo. E não estou falando de alguns anos, estou falando de 1953. Naquela época, o Irã era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, um monarca pró-Ocidente que mantinha laços estreitos com os Estados Unidos e com Israel. Pode parecer difícil de acreditar, mas Israel e Irã eram verdadeiros aliados, parceiros comerciais, parceiros militares. Existiam voos diretos entre Tel Aviv e Teherã. Empresas israelenses operavam livremente em solo iraniano. Os serviços de inteligência dos dois países, o Mossad e a Savak, trocavam informações e cooperavam em operações secretas. O Irã fornecia petróleo para Israel. Israel fornecia tecnologia agrícola e militar para o Irã. Era uma relação de benefício mútuo que durou quase 3 décadas. Durante todo esse período, o Irã nem sequer reconhecia os movimentos palestinos como legítimos. A questão da Palestina simplesmente não era prioridade para o governo do Shah. Mas em 1979, tudo mudou. E quando eu digo tudo, eu quero dizer absolutamente tudo. O Irã passou por uma das revoluções mais radicais do século XX. O Shah foi derrubado, e quem assumiu o poder foi o Ayatollah Ruhollah Khomeini, um líder religioso que tinha uma visão completamente diferente sobre o papel do Irã no mundo. Khomeini declarou Israel como o inimigo número 1 do Islã, chamou Israel de Pequeno Satã e os Estados Unidos de Grande Satã. Jurou publicamente que o Estado de Israel seria eliminado. Da noite para o dia, literalmente da noite para o dia, uma aliança de décadas se transformou na rivalidade mais perigosa do Oriente Médio. E é a partir daqui que as coisas começam a ficar realmente sombrias. Depois da Revolução, o Irã poderia ter atacado Israel diretamente, mas Khomeini era mais estratégico do que isso. Ele escolheu um caminho muito mais inteligente e muito mais perigoso: as guerras por procuração. A ideia era simples: por que arriscar uma guerra direta contra Israel, que tinha o apoio dos Estados Unidos e armas nucleares, quando você pode criar um exército de aliados ao redor do seu inimigo e deixar que eles façam o trabalho sujo? E foi exatamente isso que o Irã fez. Em 1982, durante a invasão israelense do Líbano, o Irã enviou cerca de 1.500 membros da Guarda Revolucionária para o Vale do Bekaa. Lá, eles ajudaram a criar o Hezbollah, o Partido de Deus. O que começou como um pequeno grupo de milicianos xiitas se transformou, com financiamento e treinamento iraniano, no grupo paramilitar mais poderoso do Oriente Médio. Hoje o Hezbollah tem mais de 100.000 foguetes e mísseis apontados para Israel, a partir do sul do Líbano. Mas o Hezbollah era apenas uma peça do tabuleiro. O Irã também passou a financiar e armar o Hamas na faixa de Gaza, apoiou a Jihad Islâmica Palestina, financiou milícias xiitas no Iraque que atacavam tropas americanas, apoiou os rebeldes Houthis no Iêmen
que começaram a atacar navios no Mar Vermelho e sustentou milícias pró-iranianas na Síria, que ajudaram a manter Bashar al-Assad no poder durante anos de guerra civil. Se você olhar o mapa, o que o Irã criou foi um verdadeiro anel de fogo ao redor de Israel, Hezbollah ao norte, Hamas e Jihad Islâmica ao sul e a oeste, milícias no Iraque e na Síria a leste, Houthis controlando rotas marítimas estratégicas. Israel estava cercado, e cada um desses grupos recebia armas, dinheiro e treinamento de Teherã. Essa estratégia tem um nome. Os analistas militares chamam de eixo da resistência, e durante décadas funcionou perfeitamente para o Irã. Eles conseguiam pressionar Israel constantemente, desestabilizar toda a região e manter uma negação plausível. Afinal, não era o Irã atacando, eram grupos independentes. Pelo menos era essa a narrativa oficial. Mas enquanto essas guerras por procuração aconteciam nas sombras, o Irã trabalhava em algo que aterrorizava não apenas Israel, mas o mundo inteiro. Algo que poderia mudar o equilíbrio de poder global para sempre. O programa nuclear iraniano. Oficialmente, o Irã sempre afirmou que seu programa nuclear era para fins pacíficos, energia, medicina, pesquisa científica, e durante anos, muitos países aceitaram essa explicação, ou pelo menos fingiram aceitar. Mas por baixo dessa fachada, algo muito mais preocupante estava acontecendo. O Irã construiu instalações nucleares subterrâneas, protegidas por montanhas e concreto reforçado. A mais famosa delas, Natanz, fica a 8 metros de profundidade debaixo da terra, protegida por camadas de concreto armado, projetadas para resistir a bombardeios aéreos. Israel observava tudo isso com crescente desespero. Para Israel, um Irã com armas nucleares não era apenas uma ameaça, era uma ameaça existencial. O Irã tinha um líder supremo que declarava publicamente que Israel deveria ser varrido do mapa. Se esse mesmo país desenvolvesse uma bomba nuclear, a própria existência de Israel estaria em jogo. E foi aí que começou uma das guerras secretas mais fascinantes e assustadoras da história moderna. Em 2010, as centrífugas nucleares iranianas em Natanz começaram a se destruir misteriosamente. Uma por uma, centenas de centrífugas se autodestruíam sem explicação aparente. Os cientistas iranianos ficaram confusos por meses, até que descobriram a verdade. Um vírus de computador chamado Stuxnet havia sido implantado nos sistemas de controle da usina. Esse vírus, desenvolvido em conjunto pelos Estados Unidos e Israel, era tão sofisticado que fazia as centrífugas girarem em velocidade anormal, enquanto mostrava aos operadores que tudo estava funcionando normalmente. Foi o primeiro ato de guerra cibernética da história a causar destruição física real. O Stuxnet atrasou o programa nuclear iraniano em pelo menos 2 anos, mas Israel não parou por aí. Entre 2010 e 2020, pelo menos 5 cientistas nucleares iranianos foram assassinados em operações atribuídas ao Mossad, carros-bomba, atiradores de motocicleta. E em 2020, o cientista Mohsen Fakhrizadeh, considerado o pai do programa nuclear iraniano, foi morto em uma emboscada que, segundo relatos, usou uma metralhadora controlada remotamente por satélite. Uma operação digna de filme de ficção científica, só que era real. Em 2018, o Mossad realizou talvez sua operação mais audaciosa. Agentes israelenses invadiram um depósito secreto em um bairro industrial de Teherã e roubaram mais de 100 mil documentos que provavam que o Irã havia mentido sobre suas ambições nucleares. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apresentou esses documentos ao mundo em uma coletiva de imprensa televisionada. A cada operação, a cada cientista morto, a cada sistema sabotado, a fúria do Irã crescia. A resposta era inevitável, e era questão de tempo. Mas o que aconteceu a partir de 2023 foi diferente de tudo que veio antes.
As sombras acabaram. Os intermediários saíram do caminho. E pela primeira vez na história, Irã e Israel passaram a se atacar diretamente, cara a cara, míssil contra míssil. E o mundo nunca mais foi o mesmo. 7 de outubro de 2023. Um sábado de manhã, dia do feriado judaico de Simchat Torah. Milhares de combatentes do Hamas rompem a barreira de segurança entre Gaza e Israel em um ataque coordenado sem precedentes. Eles invadem comunidades, fazendas e um festival de música no deserto. Mais de 1.200 pessoas são mortas. Mais de 200 são feitas reféns e levadas para dentro de Gaza. Foi o dia mais mortal para o povo judeu desde o Holocausto. Israel declarou estado de guerra e lançou a maior operação militar em Gaza em décadas. Bombardeios massivos, invasão terrestre. O conflito deixou dezenas de milhares de mortos em Gaza nos meses seguintes. Mas Israel sabia que o Hamas não agiu sozinho. Armas iranianas, treinamento iraniano, financiamento iraniano. O 7 de outubro foi, aos olhos de Israel, uma operação que tinha a impressão digital do Irã em cada detalhe. E a partir desse momento, Israel decidiu que não ia mais lutar apenas contra os representantes. Ia atrás da cabeça da serpente. Nos meses seguintes, Israel atacou comandantes do Hezbollah no Líbano, bombardeou posições iranianas na Síria, eliminou líderes do Hamas em diferentes países, e então veio o golpe mais ousado. Em território iraniano, Israel realizou ataques que atingiram instalações militares diretamente ligadas ao programa de mísseis balísticos do Irã. A resposta do Irã veio em abril de 2024 e foi histórica. Pela primeira vez, a República Islâmica do Irã lançou um ataque direto contra o território de Israel. Mais de 300 drones e mísseis balísticos cruzaram o céu do Oriente Médio em direção a Israel. O sistema de defesa Iron Dome, com apoio dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Jordânia, interceptou a grande maioria dos projéteis. Mas a mensagem estava enviada. O Irã havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Israel respondeu atacando bases militares dentro do Irã. O Irã prometeu retaliação ainda maior, e o ciclo de escalada continuou subindo, degrau por degrau, em direção a algo que o mundo todo temia. E agora, enquanto você assiste esse vídeo, a situação ficou ainda mais grave. O Estreito de Hormuz, uma faixa de água de apenas 53 quilômetros de largura entre o Irã e a Península Arábica, pode parecer insignificante no mapa, mas é o ponto mais estratégico do planeta quando o assunto é energia. Por ali passa cerca de 21% de todo o petróleo consumido no mundo. Todos os dias, dezenas de navios petroleiros gigantes atravessam esse corredor, carregando milhões de barris de petróleo. Se essa passagem fecha, a economia global entra em colapso. Não é exagero, é matemática. E foi exatamente isso que aconteceu. O Irã fechou o Estreito de Hormuz. Navios militares iranianos passaram a bloquear a passagem de petroleiros. Minas navais foram posicionadas em pontos estratégicos. O preço do barril de petróleo disparou da noite para o dia, mas a resposta dos Estados Unidos tornou tudo ainda mais complexo. Os americanos enviaram porta-aviões, destroyers e submarinos para a região. E o que antes era um bloqueio iraniano se transformou em um bloqueio duplo. Os Estados Unidos também passaram a controlar quem passa e quem não passa pelo estreito. O próprio presidente Donald Trump declarou que a guerra com o Irã está muito perto do fim. Mas o que exatamente ele quis dizer com isso? Ninguém sabe ao certo. Fim por acordo, fim por rendição, ou fim por uma ofensiva militar direta. O que sabemos é o seguinte: com o Estreito de Hormuz fechado, o mundo inteiro sente o impacto. O preço do petróleo sobe, a gasolina fica mais cara, o diesel que transporta os alimentos que chegam ao seu supermercado fica mais caro, a inflação sobe, o custo de vida sobe. E isso não é uma previsão, isso está acontecendo agora.
O Brasil importa petróleo e derivados. O Brasil depende de diesel importado para mover sua frota de caminhões. Quando o Estreito de Hormuz fecha, o Brasil paga mais caro por cada litro de combustível. E você paga mais caro por cada produto que depende de transporte. Ou seja, tudo. Mas o impacto econômico é apenas a superfície. O verdadeiro perigo está na geopolítica. Israel tem o apoio incondicional dos Estados Unidos, a maior potência militar do mundo. O Irã, por sua vez, tem relações cada vez mais próximas com a Rússia e a China. A Rússia fornece tecnologia militar e sistemas de defesa antiaérea para o Irã. A China é a maior compradora de petróleo iraniano e tem vetado sanções contra Teherã no Conselho de Segurança da ONU. Percebe o que está se formando? De um lado, Estados Unidos e Israel. Do outro, Irã, Rússia e China. Dois blocos de poder com arsenais nucleares se posicionando em lados opostos de um conflito que está escalando a cada semana. Historiadores e analistas militares já estão comparando essa configuração com o que existia na Europa antes de 1914. Naquela época, também havia dois blocos de alianças. Também havia uma corrida armamentista. Também havia conflitos regionais que ninguém achava que iam se espalhar. E bastou um único evento, o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, para que tudo explodisse na Primeira Guerra Mundial. Não estou dizendo que vai acontecer uma Terceira Guerra Mundial, mas estou dizendo que todas as condições estão presentes. E cada novo ataque, cada novo bloqueio, cada nova declaração agressiva aproxima o mundo um pouco mais desse cenário. Relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica indicam que o Irã continua enriquecendo urânio a níveis muito próximos do necessário para construir uma arma nuclear. Se o Irã cruzar essa linha, Israel já deixou claro que agirá militarmente. E se Israel atacar as instalações nucleares do Irã, o Irã prometeu uma retaliação total. É uma bomba relógio. O relógio está correndo e ninguém parece capaz de pará-lo. Esse é um daqueles assuntos que a maioria das pessoas acha que entende porque viu uma manchete no celular ou leu um post nas redes sociais. Mas quando você mergulha nos detalhes, quando você entende as décadas de espionagem, as guerras nas sombras, os assassinatos, o programa nuclear, os ataques diretos e agora o fechamento do Estreito de Hormuz, você percebe que isso é muito mais complexo e muito mais perigoso do que parece. O conflito entre Israel e Irã não é uma guerra distante que não te afeta. É uma guerra que está mexendo no preço da sua gasolina, da sua comida e do seu futuro neste exato momento. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, deixa o like. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme para o canal crescer e continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, você não sabia disso, e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos como esse sobre os conflitos, os mistérios e as verdades que o mundo prefere esconder. Comenta aqui embaixo. Você acha que esse conflito vai escalar para algo ainda maior? Será que vamos ver uma intervenção militar direta dos Estados Unidos? Eu quero ler a sua opinião. E se você quer entender outro conflito que marcou a história e que quase ninguém fala, assiste esse vídeo aqui que eu preparei especialmente para você. Eu te vejo lá.